Olá, meus compatriotas brasileiros. Aqui é Maurício Cantão, o conservador patriota, cada vez mais patriota, aqui com vocês para tecer algumas considerações sobre este livro aqui de Roger Scruton, Como Ser um Conservador. E a capa do livro é uma setinha bastante sugestiva, direcionada para a direita. Sim, eu disse que há uns 10 dias atrás que estaria lendo esse livro e depois vinha trazer minha simplória opinião sobre o livro. E eu não tenho adjetivos positivos para falar da riqueza desse livro. Antes dele, eu já era conservador, cristão e de direita. Depois desse livro, eu tenho uma base muito mais sólida para sustentar a minha posição de conservador. Ele trata especificamente aqui do conservadorismo ali do Reino Unido, mas é do qual a gente, o conservadorismo do Brasil, vem herdando e assimilando grandes valores. É muito difícil, porque eu sempre bato aqui na tecla da importância de ler, porque é muito mais difícil você sustentar um discurso, uma retórica conservadora, cristã, de uma retórica falsa, mentirosa, fantasiosa, progressista, socialista, comunista, porque o discurso comunista, ele atrai que nem mosca na carniça, para a carniça, ele atrai primeiro os jovens. Por isso que na frente das revoluções, entre aspas, promovidas pelos movimentos revolucionários comunistas, tiveram sempre à frente, no Brasil não foi diferente, os jovens. Eles são utilizados como idiotas úteis, como bucha de canhão, e isso deu certo desde o surgimento oficial do comunismo na Rússia, em 1917, até os dias atuais. E eu costumo dizer que o comunismo, nesse período, foi o câncer do mundo, e que os comunistas foram a metástase desse câncer, que, em uma linguagem figurada, seriam os tumores. Então, em termos de comunismo, eu relaciono com o câncer e o seu crescimento com a metástase desse câncer, com o surgimento dos tumores ao entorno do mundo. Então, é necessário que você leia. Nós fomos educados que não é necessário a leitura. Nós elegemos um presidente, o maior bandido da história desse país, quiçá do mundo, que se orgulhava, se vangloriava de nunca ter lido um livro. E saiba que sempre, mesmo que inconscientemente, o exemplo vem de cima para baixo. Agora mesmo, antes de ser solto lá do seu cárcere em Curitiba, ele se vangloriou que em mais de um ano de cadeia ele leu um livro
para ele foi assim o máximo. Mas eu também não acredito que ele tenha lido um livro sequer. Olavo de Carvalho, ele diz que se você pretende ser intelectual, um intelectual, arredondando os números, você tem que ler 50 livros por ano, no mínimo. No mínimo. Não quer dizer que não possa ler 60, 70, 80. Eu não chego perto dessa meta. Pelo menos uns 30, 40 livros por ano eu devo ler. Mas não tenho condição psicológica, intelectual, para me tornar um intelectual. Por exemplo, Olavo de Carvalho diz que você deve dominar no mínimo 4 idiomas. Então, a pessoa, para se dizer intelectual, se considerar o intelectual e ser tratado como intelectual, exige muito suor, muito sacrifício, milhares e milhares e milhares de horas de estudo, leitura e reflexão, anotações e assim por diante. Eu não chego nem perto disso. Ainda mais a nossa classe estudantil de hoje, que é considerada, podemos assim dizer, sem exagero, de acordo com o resultado do PISMA, os piores estudantes do mundo. Isso quer dizer o quê? Os mais burros, os mais mal instruídos, aqueles que obtêm menos conhecimento nas escolas. E isso foi um êxito total dos comunistas aqui no Brasil, porque a primeira coisa que os comunistas começam a agir quando tomam o poder é na educação. As escolas e os professores deixam de ser um local, um instrumento para transmitir conhecimento. O professor de matemática, ele detém o conhecimento da matemática. Então ele vai transmitir para os alunos. E assim é com o professor de história, geografia, biologia, português, redação. Então os professores eram considerados, eram respeitados como os verdadeiros detentores de uma preciosidade que a gente chama conhecimento. Com o advento do comunismo, os professores deixaram de transmitir conhecimento quase que obrigatoriamente e passaram a ser doutrinadores. Em vez de formar alunos cultos, alunos com conhecimento suficiente para se dizerem educados, instruídos, e passaram a formar militantes esquerdistas. Olha aí as nossas faculdades, olha aí as nossas escolas, uma verdadeira catástrofe, principalmente no meio público. Aqueles que têm um pouquinho mais de condição e os pais se matam para manter nas escolas privadas, ainda se salvam. E é aí que surgiu o verdadeiro abismo entre aqueles mais pobres e aqueles que têm um pouquinho mais de educação, porque os de cá continuam sendo instruídos e o de cá se transformando em uma massa disforme de manipulação
ignara, burra e sem nenhuma instrução. Eu falo isso sem a intenção de ofender e humilhar, porque esses jovens do ensino público brasileiro, eles são simplesmente vítimas de um sistema perverso, mentiroso e criminoso. Aqui no Brasil nós temos o Paulo Freire como patrono da educação. Esse senhor destruiu a educação brasileira, destruiu no mínimo já 2 ou 3 gerações e conseguiu, pois este era o objetivo, e ainda vem conseguindo, porque o ministério mais aparelhado, mais duro que existe é o Ministério da Educação. Por isso, só um Weintraub da vida, que eu chamo de meu ministro pé na porta, absolutamente politicamente incorreto, para peitar essa máfia de comunista. Porque o primeiro-ministro, o Vélez, aquele senhorzinho, ele caiu não foi porque não tinha capacidade intelectual para ser ministro, mas porque ele não conseguiu nem de longe começar a peitar essa máfia que existe no Ministério da Educação. Eu vou encerrando por aqui, o vídeo já vai muito longo, espero que quem tenha assistido, ouvido, faça alguma reflexão sobre o tema, e novamente indico esse livro aqui de Roger Scruton, Como Ser um Conservador, porque é simplesmente sensacional. Então, fiquem com Deus, com Jesus Cristo no seu peito, e muita paz para você e sua família. E inscreva-se no canal, como eu sempre esqueço.